pelo que vemos, que nos move, que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Estamos de pé. Sobe o som, DJ. Segunda-feira abençoada. Recebe essa canção no seu coração. Mas não, Deus. Estamos de pé. Eita glória. Declare isso nessa manhã. Deixa essa alegria invadir o seu lar. É o que nós cremos. Nação Santa. E como que a gente tá nessa segunda-feira? Estamos de pé. Eita, glória, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, coisa linda, gente. Como é bom começar a semana com alto astral, com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, crendo que o Senhor é abundante para fazer muito mais daquilo que a gente pediu, do que a gente pensou, e nós estamos muito felizes. Obrigado pela paciência, obrigado pela oportunidade de poder adentrar o seu lar, o seu trabalho, o seu lugar de trabalho nessa manhã, e eu quero que o Espírito Santo, a minha oração é que o Espírito Santo ele possa invadir esse ambiente, né, e tomar conta de tudo, e te guiar, te direcionar, e trazer paz para você, e colocar alegria no seu rosto, e potencializar tudo aquilo que você carrega. Você é muito bem-vindo aqui no nosso programa Além do Culto, e a nossa intenção é abençoar a sua vida, nossa intenção é trazer ferramentas para que você lide melhor com as coisas do seu dia a dia, amém? Glória a Deus. Deixa eu mandar um alô aqui nessa segunda-feira, Savim, Samuel tá aí, Jordi, Érica, a Dani Nóbrega, a Silvana, Ana Paula Ribeiro, Caio Vinícius, Lerison, é isso? Lerison Matias? A Patrícia, a Cauane, a Maria Alice, sempre conosco aí, o Fausto, glória a Deus, a Lilian, Deus abençoe, a Elisângela, lá de Valparaíso, o pessoal de Mirandópolis também, glória a Deus, gente. Vamos juntos, vamos chegar ao objetivo comum, que é glorificar o nome do Senhor e trabalhar esse tema. Antes de tudo, né, deixa seu likezinho aí, maroto, só para sentar o dedo lá no joinha. Se você não é inscrito do canal, se inscreva e compartilhe esse link, pega o link aí, manda para o máximo de pessoas que você puder e comente muito mesmo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você deixa para nós aqui nos comentários, que vai ser muito, muito, muito importante nós falarmos com você, interagir com você. Nós temos investido tempo, esse tempo aqui de mesa, esse devocional matinal, esse ambiente que nós temos preparado para você em todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. A gente tem feito com muito carinho, tem sido muito intencional, tem sido pensado bastante naquilo que a gente vai falar aqui, nos temas que nós estamos trazendo. Tem uma equipe trabalhando aqui para te servir. Hoje eu estou aqui com a Manu, com o Pastor Eliton, para poder levar para você a melhor imagem, o melhor som e, acima de tudo, que você receba a palavra de Deus e seja extremamente abençoado, ok? Vamos juntos, gente? A Eloide ou Eloide, uma coisa assim, Eloide. A Maiara também, bom dia, estamos de pé, glória a Deus, vamos para cima, gente, vamos lá. Vamos conversar aqui hoje sobre um tema que ele é muito difícil, conversas difíceis, mas conversas difíceis em amor. O que eu me preparei para falar com vocês aqui? Na verdade, a gente vai dar sequência da live de sexta-feira. Sexta-feira nós falamos um pouquinho sobre abuso espiritual, e tem muito a ver com aquilo que a gente vai conversar aqui, e eu quero dar sequência a isso, e gostaria muito que você interagisse aqui, se você puder deixar o seu comentário, deixar a sua experiência aqui nos comentários, pra gente fortalece muito e enriquece o nosso bate-papo. A nossa ideia aqui não é só eu ficar falando para vocês, mas receber também o feedback de vocês para que a gente possa crescer juntos. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, como diz os meus amigos irmãos pentecostais, né? Eu vou cantar um hino,
Vou cantar um hino aqui, não ensaiei, mas Deus recebe, que é para ele. E aí no final fala assim, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler um versículo. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versículo. Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Gente, presta atenção numa coisa. Eu sempre falo aqui na Igreja Koinonia, que eu sou pastor, eu digo assim que o Espírito Santo ele não vai embora quando a gente ri, né? A gente por muitos anos na Igreja Evangélica Brasileira, a gente para orar, a gente fechava o olho, fazia cara feia e parece que ser espiritual era ser muito bruto, muito bravo, muito rústico, né? Ser espiritual era quem fazia cara feia, né? E nós temos entendido que é o contrário, né? Espiritual é quem mostra a sua forma humana de viver, como a gente lida com as pessoas, como a gente trata as pessoas, e a alegria que é o fruto do Espírito, que é isso que faz a gente meio a grandes problemas. Não vai pensar que eu tô dando risada aqui, que eu não tenho problemas, não. Tem um monte de problemas aqui na fila esperando para a gente poder resolver hoje. Mas isso não faz de mim um homem triste, não faz de mim uma pessoa ressentida, não faz de mim uma pessoa para baixo. Porque eu tenho o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria. A alegria, ela vive em mim, ela habita em mim, que é o Espírito Santo. Então, esse é o motivo da gente sempre estar dando risada e estar interagindo com vocês dessa forma, amém? Efésios capítulo 4, versículo de número 15, é o texto que nós vamos dar início aqui. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, ou algumas versões, o cabeça. Queridos, presta atenção, o tema hoje que nós vamos falar aqui é conversas difíceis. Sabe aquela conversa difícil que você, patrão, precisa ter com o seu funcionário? Você vai ter que mandar ele embora. E você está protelando. Isso é uma conversa difícil. Como assim? Essa pessoa está comigo trabalhando há muito tempo. Essa pessoa, mas eu não consigo falar. Sabe aquela conversa, pai, que você precisa ter com seu filho ou com a sua filha, que você está procrastinando? Você está jogando para o próximo mês, jogando para o próximo aniversário, jogando para a próxima estação, você precisa fazer hoje. Você precisa tomar uma decisão. Conversas difíceis. Sabe aquela conversa, ovelha de Cristo, que está num aprisco do Senhor em algum lugar, e você precisa ter essa conversa com a sua pastora ou com o seu pastor. Você precisa resolver essa situação que você está preso ou que você está presa. É uma conversa difícil e você está protelando, você está procrastinando, mas você precisa ter. Então, nós queremos nessa manhã de segunda-feira abençoada poder colocar uma ferramenta na sua mão que te ajude a fazer isso, tá bom? Então falaremos a verdade em amor. Tudo aquilo que nós precisamos falar a verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que é honesta, ela precisa falar a verdade. A verdade é a base, é a mola propulsora de todas as relações saudáveis. A verdade é a base propulsora de todas as relações saudáveis, seja de pai e filho, seja de marido e mulher, seja entre amigos, seja profissional, seja ovelha, pastor, pastor, ovelha. Então, se você tem verdade, a gente precisa ter muito cuidado só como a gente expressa essa verdade. Porque uma verdade, por ela ser a verdade, não dá o direito da pessoa ser mal educada. Não dá o direito da pessoa ser grosseira. Não dá o direito da pessoa invadir a privacidade do outro. Não dá direito da pessoa dar a opinião dela, o palpite dela, o pitaco dela na vida do outro. Mesmo que seja verdade. Ah, mas essa é a minha verdade. Eu já lidei com várias pessoas. Não, mas porque eu sou desse jeito? Então, o teu jeito precisa ser batizado no Espírito Santo. O teu jeito precisa nascer de novo. Você precisa pegar o jeito de Jesus. Porque nós precisamos sim falar a verdade, mas a verdade ela não pode ser dita de qualquer forma, de qualquer jeito, ok? A verdade não nos dá direito de ser mal educados ou até mesmo invasivos com a vida do outro, mas sempre falando a verdade. E a pitada que vai dar o tchan na coisa, que vai dar o toque final da coisa é o amor. A pessoa que precisa receber essa verdade, que precisa ser exposto ou exposta a essa verdade, ela precisa entender que você não está ali colocando aquilo como uma acusação, você não chegou ali para afrontar a pessoa. E eu quero sempre bater nessa tecla aqui, porque esse ambiente também é um ambiente de ensino. Quem confronta quer mudança. Quem afronta só quer fazer uma denúncia vazia. Quem é afrontoso, ele não quer contribuir para que o ambiente mude, para que as pessoas mudem. Ele só quer botar um terror na coisa.
Ele só quer dizer que a forma dele é correta, o jeito dele ver o mundo, a vida é correta e que ninguém sabe de nada. Agora, quem quer mudança faz um confronto, traz dados, traz uma base, é coerente, é educado, é gentil, é honroso. Gente, é gostoso você ser confrontado por pessoas que sabem o que é honra, pessoas que sabem o que é educação. Hoje a nossa sociedade está carente, irmãos, não é nem de honra, é de educação. Principalmente a nossa bolha evangélica. Um povo mal educado. Um povo mal educado. Muito mal educado. Não tem modos, não tem postura, não sabe se colocar nos lugares, não sabe até o tom de voz. Então nós precisamos aprender. Dá para confrontar? Sim, em amor, em educação, com respeito, mostrando para o outro que por mais duro que seja a conversa, mas ela é em amor. Eu já tive conversas muito difíceis, irmãos. Tanto na igreja, quanto quando eu era policial militar, quanto na minha vida, com os meus amigos. Já confrontei amigo meu, assim, de olho no olho, cara na cara. Pessoas que eu discipulava, eu já teve muitos confrontos, mas em amor. Pode ser duro, mas é em amor. Então é isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele está organizando. Falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo. E a intenção dessa conversa difícil sempre é levar a pessoa, levar o outro a um lugar, a um patamar mais elevado que se torne parecido com Cristo. Por isso que precisa ter essa pitada de amor, esse tempero especial que é o amor. Precisa ser batizado. As palavras e ações precisam ser batizadas em amor para que tenha esse resultado. Porque o resultado final desse confronto, dessa conversa difícil, é levar a pessoa a se tornar mais parecida com Cristo. Então, o primeiro ponto, feito essa introdução, nós vamos dizer assim, ó, conversas difíceis são inadiáveis para quem ama. Então, se você ama a pessoa, você não vai procrastinar. Provérbios 27, 5. Provérbios 27, 5. A repreensão franca é melhor do que o amor escondido. Ah, eu amo aquela pessoa, mas eu tô vendo ela indo pro buraco, mas eu não tenho coragem. Tem pessoas que falam assim, ah, pastor, você tem que falar. Eu não sou pastor. Eu não tenho que falar, então você não ama a pessoa. Porque eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa. E se eu estou vendo eles indo para um lugar que vai ser mal para eles, eu já adverto na hora. Ei, não faz isso, não toca nisso, não rela nisso, não fala isso, não come isso. Entendeu? Ai, não, eu amo, mas eu não tenho coragem de falar. Não, então você não ama. A repreensão franca, o que é franca? Você bota para fora. Você fala, você tem coragem de falar. Por mais difícil que seja. Quer ver? Por exemplo, a minha esposa pergunta, amor, como que tá o meu cabelo? Se tá bonito, eu vou falar, tá bonito, amor, tá maravilhoso. Se não tá, eu falo, meu bem, pode melhorar. Nunca tá feio, dá pra melhorar. Ela já entendeu. Ela entendi. Não gosta. Porque é assim, né? É assim, né, Manu? Pergunta, né, querendo um tipo de resposta. Amor, não dá pra melhorar. Não, já entendi. Daqui a pouco vai lá e fica maravilhosa. Por quê? Porque a gente ama. Então, a repreensão franca é melhor do que o amor escondido. É isso que Provérbios está dizendo aqui. Quem ama nunca vai fugir da verdade. Conversas difíceis não são sobre acusar. Não é acusação. Você não é promotor de justiça na vida de ninguém. Você não é promotor de justiça. Mas é para corrigir com a intenção de curar. A intenção da pessoa precisa ser boa. A motivação é boa. Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida, ou as fontes da vida. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Sempre nesse ambiente de conversas difíceis, não chega com acusação. Não chega com acusação. Como que a gente chega? A gente chega com amor na mesa, com a intenção de corrigir para curar. Olha, a gente ama tanto que a gente quer corrigir você para que você seja curado. É o mesmo processo de correção com os nossos filhos. Nenhum pai, pelo menos em sã consciência, nenhum pai cristão que entende a palavra de Deus, ele quer corrigir o seu filho, ele ama. Eu não amo corrigir meu filho, não. Eu não amo, não. Eu não amo. Não gosto. Na verdade, eu nem gosto. Mas precisa, é necessário. A correção, ela faz parte do quê? De uma pedagogia de cura, de uma pedagogia que eles vão entendendo e eles vão crescendo, eles vão amadurecendo. Entende, gente? Então a nossa intenção precisa ser sempre essa, a motivação tem que ser boa. Olha aqui, ó. Jesus, ele confronta Pedro, lá no Evangelho de João, capítulo 21, ele diz assim, Pedro, tu me amas?
Ele não quis expor Pedro, mostrar para todos os outros discípulos que Pedro falava uma coisa e vivia outra. Não. Qual que foi a intenção de Jesus? A intenção de Jesus era restaurar o coração de Pedro. Jesus ama tanto o ser humano que quando ele nos confronta não é para nos expor, é para nos curar. Então, se Jesus é o nosso modelo, e ele é o nosso modelo, não é o nosso maior modelo, ele é o nosso único modelo. Jesus é o nosso único modelo. Então, se ele confronta para curar, então nós também precisamos confrontar para curar. O grande problema dessa geração que eu percebo é que elas correm do confronto. É uma geração que aprendeu muito a ser afagada. É uma geração que aprendeu a ser massageada ao seu ego. Então, quando estão em ambientes de paternidade, em ambientes de figura de autoridade que confrontam, que colocam regras, então eles correm, eles fogem, eles se escondem. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu corro risco de falar, mas eu não tenho problema com isso, porque eu estou falando com base na palavra de Deus e com muita maturidade aqui para expor isso para você. Sou pastor de uma igreja local. Embora o programa aqui ele é além do culto, além da nossa bolha, mas também é para o nosso público. A maioria do nosso público ainda é o pessoal da igreja evangélica. Então vamos falar do nosso nicho. Que eu percebo? Quando eu recebo pessoas que eles vieram de igrejas que eram pastoreadas só por mulheres, eles têm um tipo de comportamento. Quando eu recebo pessoas que eles vieram de outro ambiente que era pastoreado, cuidado por um homem e uma mulher, não era só uma mulher, um homem e uma mulher, eles têm outro tipo de comportamento. Esse comportamento primário aqui da primeira turma é um comportamento de não querer confronto. Por quê? Porque a mãe, ela acolhe. Então, a mulher, a pastora, ela tem mais esse ambiente do acolhimento. Vem pra cá porque aqui a gente cuida. Vem pra cá porque aqui a gente deixa você cantar. Vem pra cá porque aqui você é a bolacha do pacote de Jesus. Quando você tá num ambiente que tem uma figura masculina posicionada, não vai ser assim. Vai ter um confronto de caráter. Olha, nós precisamos tratar você para depois você assumir alguma coisa. Você chegou aqui, você precisa sentar 6 meses, ouvir a gente pregar, ouvir a gente cantar. Você pode servir, limpar um chão, cuidar do banheiro, fazer outras coisinhas aqui, pode. Mas ministério, você pegar o microfone lá e cantar, você não vai poder. Então, mas onde já se viu? Eu toquei na banda tal. Eu fui vocalista da banda tal. Então, quando tem essa figura de autoridade que confronta, as pessoas elas recuam. A maioria delas elas recuam. Algumas, e aqui no nosso caso é a maioria, tem entendido, tem aprendido, tem se submetido e fala, não, pastor, a gente nunca entendeu assim, a gente nunca foi ensinado assim. Então nós queremos aprender e elas têm aprendido e elas têm amadurecido. Mas eu percebo essa diferença. Por quê? Porque essa geração ela não quer o quê? Confronto. E a figura masculina, a figura de paternidade, ela sempre vai confrontar, porque a mãe acolhe, o pai empurra para a vida. A mãe quer colocar rodinha no filho, até o filho já com 12 anos de idade na bicicleta. O pai não. O pai, no meu caso, eu vou lá e boto a criança para aprender a andar sem rodinha. Por quê? Eu quero empurrar ele para a vida. Quero que ele se torne homem o mais rápido possível. Entende, gente? Então, nós precisamos sempre colocar essas questões para quê? Para que as pessoas sejam curadas e para que elas amadureçam. O nosso maior desafio é não procrastinar. É uma maldição do nosso século a procrastinação. Mas amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu pinto a parede, amanhã eu lavo a roupa, amanhã eu vou começar o inglês, amanhã... Não, queridos, para de procrastinar. O que a gente precisa? Tratar o que precisa ser tratado. Conversas difíceis. Nós vamos ter que ter as conversas difíceis. O silêncio pode ser mais prejudicial a você do que a dor da conversa. Porque vai doer essa conversa. Vai doer. Um pai chegar num filho ou um filho chegar num pai para confrontá-lo, vai ter dor. Não vai ser normal. Alguém que chega na frente de um pastor, dizendo, pastor, eu não quero mais ficar aqui nessa igreja. Pastor, eu não me sinto mais parte disso aqui. Eu não me sinto mais bem aqui. Ou Deus falou comigo que eu vou para outro ministério. Rapaz, para qualquer pastor, ele vai sentir isso aí. Ele vai sentir, é uma dor de uma perda. Essa conversa é uma conversa difícil. É uma conversa difícil. Ou quando do outro lado o pastor senta com algum liderado dele que pisou na bola e pisou por muitas vezes, já teve muitas chances e aí não corresponde, e o pastor senta para dizer, olha, eu estou desabilitando você. Você não vai fazer mais parte do ministério aqui na igreja.
Você vai ficar aqui de disciplina 1 ano. Você vai ficar de disciplina aqui em tempo indeterminado até eu entender no Senhor que você mudou. Até você provar que você mudou. Isso é uma conversa difícil. Tem que ter muita testosterona. Tem que ter liderança. Tem que estar muito convicto daquilo que Deus falou com você. Tem que ter muita certeza. Certeza de que você tratou a pessoa em amor, você cuidou da pessoa em amor, você discipulou essa pessoa, você investiu nela e ela não correspondeu, ela não deu a resposta, ela não quis a mudança. Você precisa ter muita certeza. E isso é um problema, porque a maioria das pessoas que estão olhando de fora, elas vão julgar você que está na posição de liderança. Olha, o pastor é um crápula, o pastor é só os dele, o pastor é não sei o quê, mas as pessoas elas não sabem de tudo que foi trabalhado nos bastidores até chegar o dia de tomar essa decisão mais difícil, de ter essa conversa difícil. As pessoas só vão saber o quê? O resultado da conversa difícil. O pastor desabilitou fulano, você viu? Ai, nada a ver, né? Olha, onde tá a base bíblica para fazer isso? Entende, gente? Conversas difíceis, mas precisa ter o quê? Posicionamento. Então o silêncio, ele pode ser mais prejudicial do que a própria dor da conversa. Vai doer a conversa? Vai, mas vai ter cura. E todo mundo que suporta o processo alcança o cumprimento do propósito. Todo mundo que suporta. Pastor, a disciplina são 6 meses. Eu vou cumprir essa disciplina. Eu vou cumprir, eu vou me humilhar, eu vou ficar na presença do Senhor, eu vou me quebrantar. O que preciso fazer? Eu quero mudança, eu quero mudar minha casa, eu quero mudar minha vida, quero mudar minha vida espiritual, quero mudar o meu ministério. Pastor, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente. Então essas pessoas alcançam o lugar do seu propósito. Por quê? Porque entenderam que nesse lugar de uma conversa difícil, não era para expor, não era para apontar, não era para julgar, mas era para quê? Intencionalmente para curar. E depois de curado, meu amigo, você começa a mostrar para as pessoas em forma de testemunho que você venceu e agora você também pode cuidar de outras pessoas no mesmo sentido. Amém, gente? Nós fechamos aqui o primeiro tópico do nosso bate-papo. Meu Deus, coisa linda, hein, gente? Frequência boa aí, estamos com 38 agora. É isso aí, vai deixando o seu like, vai compartilhando. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal, muita gente nova entrou aí, ó. Meu Deus, Janaína não estava aí, já está aí conosco. Felipe Golim, olha aí, Golim, Deus abençoe, hein? A Débora, o Thiago Assis, glória a Deus, Thiago. Adri Madureira, pastor lá de Valparaíso. A Rose, bom dia. O Carlos Antunes, ei, Carlos, Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Vai compartilhando aí, gente. Nós temos a intenção de abençoar a sua vida e vai ser poderoso o que Deus vai fazer hoje aqui. Deixa eu ver, parece que tem um comentário ou uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Débora tá dizendo assim, ó, a repreensão franca é melhor. É o versículo, né? O Tiago, quando aceitamos a correção de Deus através dos nossos líderes ou pela palavra de Deus, temos a certeza que é uma forma que Deus nos ama. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente entrar no segundo tópico aqui. Olha que interessante. Como que a gente vai se submeter a um Deus que a gente não vê e não consegue se submeter a uma liderança que a gente vê? Então, nós precisamos abrir o nosso entendimento para entender isso, para compreender isso. Porque se você não compreende, você não vai desfrutar. Tem bênçãos nesse ambiente de submissão, nesse ambiente de honra. Não estou dizendo de ambientes abusivos e extremamente tóxicos. Nós estamos falando, partindo do pressuposto que nós estamos falando de um ambiente saudável, que é o ecossistema que nós estamos. Nós não estamos aqui para fazer denúncia de outros lugares. Nós estamos aqui tentando trazer uma solução saudável para quem quiser aplicar na sua comunidade possa pegar e usar. Amém? Então nós entendemos que é muito gostoso participar desse ambiente onde Deus ele está fazendo a obra, ele está desenvolvendo e nós temos a maturidade de entender que cada um de nós precisamos passar por esse lugar de confronto, de cura e isso vai passar por ambientes de conversas difíceis. Segundo ponto, então vamos lá, vou refrisar para você aqui. Primeiro, conversas difíceis são inadiáveis para quem ama. Segundo, a verdade sem amor machuca. A verdade sem amor machuca. O amor sem verdade engana. Então a verdade sem amor, ela vai sempre machucar. Sempre. O amor sem a verdade vai sempre trazer um objeto de engano. É por isso que muitas pessoas elas estão vivendo uma vida de engano. Elas estão sendo enganadas, porque o pacote do amor, ele vem embrulhado numa meia-verdade. O problema é esse, quando nós acreditamos nas meias-verdades que as pessoas dizem pra gente. E aí você acredita que aquela meia-verdade é uma verdade inteira, e não é.
Uma meia-verdade é uma mentira. Ou é verdade ou é mentira. Não tem uma meia-verdade. Mas as pessoas, elas maqueiam, elas embrulham essa verdade maquiada em forma de amor e entrega. E aí faz a gente pensar que a gente é isso tudo mesmo. Olha, porque você é o cara. Sem você, essa empresa aqui para. Meu Deus, eu só sou o que eu sou por causa de fulano. Não, queridos. Peças são substituíveis. Em todo lugar, em todo o ecossistema. Na igreja, essa igreja é assim por causa que eu sou o pastor. É nada. Se amanhã não for o pastor aqui, for outro, pode ser até melhor. Ninguém é insubstituível. Essa é a verdade. Olha, eu sempre falo lá em casa, né? Uso tudo que a gente ganha, tudo que nós compramos, eu uso tudo. Porque se eu morrer um dia, ninguém que vai vir no meu lugar vai usar as coisas que eu nunca usei. Eu uso tudo. Eu uso tudo. Então, o que eu falo para ela? E eu tento elevar o nível da minha vida como marido, o mais alto que eu puder. Sempre falo pra Joyce, se um dia eu faltar, você vai ter dificuldade de casar com outro cara. Por quê? Por quê? Porque eu tô elevando um nível tão alto que esse abençoado aí, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade, porque você sempre vai lembrar, não, porque meu marido era uma benção. Ele fazia isso, ele fazia aquilo. Na mesma proporção, a paternidade. Que se um dia você te fizer falta, os seus filhos falam, puxa vida, o referencial do pai era tão alto que eu preciso me tornar um pai como esse. A menina, eu preciso me tornar uma mãe como essa. Eu sempre falo aqui, não é vaidade o que eu falo, não, irmão, de verdade. Meu coração está batizado em muita humildade para falar o que eu vou falar. Não é vaidade. Eu tento elevar o nível do pastoreio dessa igreja o mais alto possível. O mais alto possível. A régua aqui ela é muito alta. O nível de cobrança de mim para comigo mesmo ela é muito grande. Por quê? Porque se um dia eu não estiver aqui, e quando eu não estiver aqui, os outros pastores que estão aqui, eles precisam, olha, o nosso pastor pensava assim, o nosso pastor fazia assim, o nosso pastor sonhou com isso dessa forma. O nível é alto, então a gente precisa corresponder à visão que Deus entregou para ele. Entende, gente? Então é isso, verdade. Essa é a verdade. Vamos usar uma base aqui, Efésios capítulo 4, versículo 15. Nós já lemos, né? Nós já lemos, é o primeiro versículo que nós lemos. Então, o equilíbrio, pode deixar na tela ele para mim, tá? É o primeiro versículo que a gente leu. O equilíbrio entre verdade e amor evita que a conversa vire um ataque ou até uma manipulação. Então, dentro desse ambiente das conversas difíceis, nós vamos ter que lidar o quê? Com a verdade, equilibrar a verdade e o amor. Não vai camuflar, mas tem formas de você entregar a verdade, entende? Tem formas. Por exemplo, você vai advertir o teu filho. Filho, você é um mentiroso. Ele mentiu. É verdade que ele mentiu? É verdade. Mas tem outra forma de você falar em amor? Tem. Filho, você não pode faltar com a verdade. Por quê, papai? Porque o pai da mentira é o quê? É o diabo. E a Bíblia diz que todos aqueles que professam a mentira se tornam como um filho dele. Você deseja? Não, filho, então nós não podemos. No nosso ambiente, não é assim que se faz. Não é dessa forma que a gente lida. Então, não falte com a verdade mais, filho. Papai tá aqui, mamãe tá aqui, a gente tá te apoiando. Vamos orar para Deus te dar força para você não fazer isso mais. Falei a verdade. Exortei em amor, mas não matei a criança. Não traumatizei. Entende, gente? Então nós precisamos trazer esse equilíbrio entre verdade e amor para evitar o quê? Que a conversa vire um ataque. Porque daqui a pouco vira uma briga, vira um ataque pessoal, vira um jogo de acusações. Não, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo outro. Ah, pensa que se você não tivesse feito tal coisa, você não tinha me provocado. Você está se identificando aí com alguma coisa, né? E daqui a pouco vai para um campo da manipulação, que é mais perigoso ainda. Cuidado, não entre para vencer numa conversa difícil, mas entre para ganhar a outra pessoa. Porque às vezes, naquela ânsia, naquela disputa, não, eu tô certo e eu sou o dono da verdade e já era. Deus assinou embaixo do meu contra-cheque e eu sou o representante. Não, entre não para vencer, mas para que o outro não se perca, para ganhar o outro. Um exemplo, Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele fala dos seus erros, mas oferece água viva. Lembra do texto? Mulher, você tem tantos maridos. Verdade, você não tem um marido agora. E esse que você tem não é teu.
Ele aponta os erros dessa mulher, mas ele age com que forma com essa mulher? Oferecendo algo para ela que poderia mudar. Porque, queridos, presta atenção. O que adianta você chegar num ambiente, numa conversa difícil, cheio de acusações, cheio de apontamentos, cheio das verdades e apontar, e julgar, e dizer aquilo que o outro tem que mudar, mas você não oferece água viva? Jesus fez o contrário. Ele apontou, ele mostrou qual que era o erro dela, mas disse, olha, eu tenho algo aqui, que se você beber, você nunca mais vai precisar casar com outro. Entende, gente? Entende? Ah, mas olha, porque você é prostituta. Menina, você tá vendendo seu corpo lá. Não pode fazer isso. Isso é pecado. Você tá pervertendo o tempo do espírito. Mas qual que é a água viva que você pode dar pra essa menina? Pra tirar ela dessa parada? Você pode dar uma casa pra ela? Você pode alugar uma casa pra ela morar? Pagar aluguel pra ela? Você dá emprego na tua empresa pra ela? Ah, eu vou contratar a Maria, não sei das quantas, que tá lá debaixo do pontilhão. Você tem água viva? Ou tem só um discurso religioso? Entende, gente? Conversa difícil, né? Olha no meu olho aqui, não foge não. Não vai sair da live não, hein? Jesus tá te vendo. Essa é uma conversa difícil que nós estamos tendo aqui. Mas é uma ferramenta que Deus está nos dando nessa manhã para que a gente mude o curso da nossa história. Não adianta a gente só apontar as pessoas. Ah, porque você tá fazendo errado, porque você tá indo pro inferno, porque você tá fumando, porque você tá bebendo, porque você tá se prostituindo. Tá, mas você tem água viva para me dar? Você tem algo que você pode entregar para mudar a vida da pessoa? Mais do que só pregar a palavra? Mais do que só falar que vai orar por ela? Amém, gente? Tamo aí? Tem gente aí? Faz sentido? Então Jesus confrontou a mulher samaritana lá no poço, mas ele entregou para ela uma água que transformou a vida dela. Amém, gente? A Delice Maria Nascimento diz, obrigado, Deus, por termos essa oportunidade de estar ouvindo uma pessoa falando sobre o que Deus está querendo nos transmitir, mas muitos ainda não entendem. Agradeço a ti, Jesus, por nos amar. A Débora está dizendo, glória a Deus, aquele Moreira, sabedoria para entender a exortação no momento da dor do erro. A Lília está dizendo a verdade, a Maici é forte, é forte. É forte, pastor Hélito? Meu Deus, é muito forte. Muito aprendizado, meu Deus, muito forte, água viva. É isso, gente. Pastor Everaldo, paz do Senhor, como você disse, além de amor, tem que ter coragem para corrigir. É isso. João Callister está aí também. Pastora Maera está dizendo amém. Conversas difíceis são fundamentais no processo de amadurecimento. Eita, glória! Tá pegando fogo aqui hoje, hein, gente? Glória a Deus. Não sai não, gente. Fica aí comigo, hein? Vamos lá, vamos até o final aqui que vai dar bom. Toma o seu cafezinho aí. Glória a Deus. Próximo. Mateus capítulo 18, versículo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. O nosso próximo tópico é evitar conversas difíceis gera ambientes tóxicos. Evitar conversas difíceis gera ambientes tóxicos. Se você deixar passar, pastor, mas o tempo cura, o tempo resolve. Não, isso aí foi Satanás que disse. Satanás 5, 27. Heresias. Manu? Não, gente. Não, mas olha, vamos colocar uma pedra em cima, porque o tempo cura tudo. Não, isso aí é conversa do diabo, irmãos. O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. Nós precisamos resolver. Por quê? Daqui a pouco o ambiente que você tá tóxico, tá contaminado. E o ambiente tóxico não faz mal só para as duas pessoas que estão envolvidas em algum tipo de litígio. Querido, faz mal para todo mundo. O ambiente fica pesado, fica ruim, a casa fica ruim. Você chegar numa casa, chegar de surpresa numa casa, numa família, 5 pessoas na família, mas o marido e a mulher estavam numa discussão, mas soube que você chegou, parou porque você chegou. Rapaz, que clima ruim que fica. Os meninos não sabem o que faz. Aí o pai, a mãe, o marido e a mulher tentando organizar, tentando disfarçar, tentando fazer de conta que a coisa tá boa, mas todo mundo sentindo que tá ruim, que tá pesado, e daqui a pouco o filho já solta uma pérola, né? Ô pai, agora você não grita, né? Bom, rapaz, desarmou o castelo do cara. Atrapalha pra todo mundo, fica pesado, o ambiente tóxico. Mateus 18,15 diz assim, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Não é indireta em rede social que vai curar as coisas, irmãos. Entendeu? Não é indireta em rede social.
Mensagem subliminar? Hã? Não, não são essas coisas. Conversas maduras. Conversas difíceis. Olha, eu não gostei que você falou dessa forma comigo. Ok? Eu gostaria que você se retratasse. Tá tudo certo. Olha, eu não gostei que você tomou essa atitude comigo. Eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, eu não gostei. Vamos resolver isso? Ok. Queridos, a coisa mais nobre que uma pessoa tem na vida é ela poder liberar o perdão para alguém e pedir perdão também. Às vezes eu ofendi pessoas que eu não sei que eu ofendi. Às vezes eu magoei pessoas sem querer magoar que eu não sei, que elas carregam mágoas comigo. Pessoas que carregam mágoas de mim que eu não sei. O que eu fiz? Porque se essas pessoas chegarem em mim e falar assim, pastor, ou Marcos, ou Marquinhos, um tal dia em Brooklyn, 1817, você me magoou com isso. Eu tô ofendido. Eu falei, cara, deixa eu lavar os seus pés. Você me perdoa? Tem outra coisa que eu possa fazer para consertar? Para reparar? Queria dizer fácil. É fácil a gente resolver os nossos litígios, as nossas demandas. E às vezes pessoas ficam presas em suas feridas porque não têm coragem de enfrentar o problema de frente. Rapaz, eu não durmo com uma mágoa, eu não durmo com ressentimento de um dia para o outro com alguém, jamais. Jamais. Se eu não gostar, eu já falo, não gostei. Não gostei de ser como você falou comigo. Não é assim que se fala. Porque quanto mais rotina você tem com as pessoas, mais você tem a facilidade de ofendê-las. Mais você tem, o convívio te proporciona isso. Porque a intimidade, ela é a maior promotora da desonra. A intimidade, ela é a maior promotora da desonra. Porque quanto mais íntimo a gente fica do outro, mais a gente vai. É um sarro, é uma brincadeira, é alguma coisinha que a gente perde o ambiente de honra. A gente perde. O filho fica muito com o pai. Daqui a pouco ele tá pensando que o pai é o melhor amigo dele. Ô, velho, toma, pedala. Opa, que não, rapaz. Sou teu pai. Me respeita. Tem um limite. Entende? Então, a intimidade, ela é a maior promotora da desonra. E às vezes a gente vai ofender pessoas. Então, essas pessoas ofendidas, elas precisam ter a maturidade de entender, olha, eu preciso ter uma conversa difícil. Porque pra mim é fácil perdoar ou pedir perdão, mas para muitas pessoas é muito difícil. Elas encarar dizer, elas falar, olha, eu tô chateado com o senhor. Tô triste, tô magoada, tô magoado, tô virado. Entende, gente? Mas nós vamos precisar ter maturidade para resolver essas coisas. O silêncio, ele gera um ressentimento, e esse ressentimento, ele vai se tornar uma doença. Muitas doenças psicossomáticas é daquilo que as pessoas não conseguem falar. Aí daqui a pouco o corpo delas começa a adoecer, daqui a pouco a mente delas começa a adoecer, e aí, meu amigo, já era. A fofoca é um veneno nos relacionamentos não resolvidos. Porque a gente precisa resolver as coisas. Se você tem um problema com a pessoa A, não é a pessoa B que precisa saber, é a pessoa A. Então, e a maioria das vezes, as pessoas elas não têm coragem de chegar na pessoa A e resolver o problema, então elas vão e contam para B. Mas já conta para B aumentando um ponto. Diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Então já conta o conto aumentando o ponto. A B conta para C, que tem uma rede de amigos D, E, F, G, H e o alfabeto inteiro. E aí vai espalhando. Quando chega lá na última letra do alfabeto, rapaz, mas não tem um ponto não, tem um texto inteiro, diferente daquilo que era a conversa original. Resolveu? Não. Ficou pior. Por quê? Quando chegar o momento, porque um dia tem que resolver. Quando chegar o dia de resolver, o momento de resolver, aquilo que era só um ponto virou uma redação. Aí você já não tem que resolver mais só um ponto. Você tem que resolver um alfabeto inteiro de problemas que foram criados por causa do quê? Por causa da fofoca. Qual que é o caminho bíblico para isso? Fale com quem errou. Não sobre quem errou. Fale com quem errou. É com a pessoa. Se o problema é com a A, fale com a A. Se o problema é com o B, fale com o B. Entende, gente? E eu quero trazer um alerta aqui para nós, principalmente para nós cristãos, evangélicos, crentes. Ignorar a dor para manter a paz é como varrer o lixo para debaixo do tapete. Não, pastor, eu vou ignorar a dor para manter a paz. Não, para mim tá tudo bem, tá tudo resolvido.
Tá não, tá na tua cara. Tá adoecendo os ossos, como diz Davi. Os seus ossos estão adoecendo, os seus músculos faciais estão enrijecidos. Você tá feio, você tá feia. Por causa do quê? Por causa dessa situação que precisa ser resolvida. Então, ignorar a dor para manter a paz é como varrer o lixo debaixo do tapete. Precisa sentar e resolver, irmãos. Essa é a dica que eu dou para vocês nesse ponto. Amém? Quarto, ou quinto, já não sei mais. Conversas difíceis exigem maturidade e, grave isso aqui, oração. Um dos maiores erros que nós cometemos é tentar resolver as coisas sem oração. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês precisar de sabedoria para resolver uma conversa difícil, irmãos, precisa de sabedoria. Peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem. Deus não vai ficar bravo com você porque você pediu sabedoria. Lembra da história de Salomão? Salomão, quando estava num litígio de duas mulheres ali, o filho é meu, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu. Ele usou o quê? Sabedoria. Sabedoria para decidir. Conversas difíceis precisam de sabedoria. E a maioria de nós tem falta de sabedoria. Não tem sabedoria para resolver. E se a gente for sentar com a pessoa para resolver ao nosso modo, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Daqui a pouco fica nervoso, daqui a pouco briga, daqui a pouco vira lesão corporal. Ora, coloca diante do Senhor. E não é aquela oração feijão com arroz, não. Senhor, não, amém. Não, gasta um tempo mesmo. Tem uma conversa difícil para tomar, tem uma decisão difícil para tomar. Tira uma semana de oração. Um tempo de um jejum prolongado, 7 dias. Mete 7 dias só na água. Senhor, olha, eu quero sabedoria, eu quero clareza, eu quero aqui o tubo livre para o Senhor me dar o discernimento correto, para eu decidir correto, para eu resolver essa situação. Não, vou entrar para a reunião, na porta da reunião faço o sinal da cruz, em nome de Jesus, amém. Não, querido, isso não é oração. Você vai entrar na carne do mesmo jeito. Consagra a sua vida e sente para resolver essa situação. Ore antes de conversar, peça sabedoria, escolha o tempo certo. Nós precisamos entender o tempo certo, o tom certo e o coração certo. Então, toda correção, todo ambiente difícil, de conversa difícil, é a escolha do tempo certo. Porque não adianta. Se é uma questão de ofensa, se a pessoa está ofendida com você e você quer resolver fora do tempo dela, e o coração dela está fechado, não vai resolver. Por mais que ela sente e fala assim, eu te perdoo, mas foi da boca para fora, não foi genuíno. Eu já vi vários casos de perdão que eu participei de aconselhamento, que a pessoa, não, eu perdoo. Mas na verdade não tinha perdoado. Lá na frente, tempos depois, ela confessa, olha, aquele dia eu não tinha te perdoado. Hoje eu tô sarado e eu libero o perdão, tá liberado, tá tudo certo. Mas eu menti, aquele dia lá não tive coragem de falar que eu não te perdoava. Então não dá pra camuflar, precisa saber o quê? O tempo certo. Porque se não for o tempo do outro, respeita. Se o outro não quer, respeita, ore por ele, continua orando. Deus vai preparar o melhor momento. O tempo certo, o tom certo. Sempre, e olha, isso aqui talvez é a chave mais poderosa que eu vou te entregar hoje aqui. As pessoas chegam para um lugar de conciliação. Nós vamos conciliar duas pessoas ofendidas e vai ter uma conciliação. E a pessoa já chega, eu vim aqui te pedir perdão. Nunca faça isso, esse é o erro mais grosseiro que você pode cometer. Olha, eu vim aqui te pedir perdão, mas sabe, eu só te ofendi aquele dia porque você fez tal coisa. Isso não é perdão, amigos. Isso não é um coração quebrantado. Isso não é um coração de quem quer resolver. Você já chega acusando. Amém, gente? Então nós precisamos entender isso. O tom certo. Chega por baixo. Olha que chavinha poderosa. Chavinha dourada para você, ó. Chega por baixo. Chega humilde. Pastor, mas eu tenho razão. Cara, mas você orou 10 dias. Você jejuou 7 dias só na água. Você tá molinho, você tá quebrantado. Então você chega por baixo. Você chega humilhado. Olha, vim aqui para te pedir perdão. Aí o outro, mas perdão do quê?
Perdão até pelos pecados que eu não cometi, perdão até pelas ofensas que eu não fiz. Eu tô aqui com o coração aberto e não quero só o teu perdão, não. Eu quero voltar a sentar na mesa com você, eu quero que a gente coma junto de novo, eu quero que a gente marque viagem de novo junto, eu quero restaurar o nosso lugar que nós tínhamos antes. Bora, você tá disposto? Vamos fazer isso? O que você tem pra falar? Irmão do céu, eu duvido que alguém resiste a uma pessoa quebrantada dessa. Coração de lá que tiver de pedra, na hora Deus bota uma dinamite dentro e explode. Bum! Então chega por baixo, chega humilhado, chega molinho, chega facinho. Entende, gente? Então o tom e também com o coração certo, que está correlacionado com a motivação certa. Se o teu coração também não está pronto para essa conversa, não está pronto para esse embate, não está pronto para essa cura, cara, põe no óleo um pouquinho mais, põe no azeite um pouquinho mais. Ora um pouco mais, jejua um pouco mais, tem um pouco mais de tempo, até você entender, não, meu coração está disposto. Porque você vai sentar e na conversa difícil, você vai ouvir muita coisa também. Às vezes a pessoa fala, eu vou chegar lá e vou falar tudo. Claro, beleza, você vai chegar aqui, você vai falar tudo. Só que também você vai ter que ouvir tudo. Tem que estar preparado porque, ó, vai e volta. Então os dois lados precisam estar o quê? Batizados nessa humildade, nessa humilhação, nesse tempo de oração, nesse tempo de preparo, com a motivação correta para resolver. Uma dica prática para você, pergunte para você mesmo, essa conversa é para curar ou é para eu me vingar da pessoa? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu vou lá resolver, hoje eu resolvo isso aqui. Mas na verdade ela quer sair por cima, ela quer se vingar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção vai se arrepender. Amém? Eu vou estar no palco, você vai estar lá batendo palma para mim. Não, não é essa a motivação, não é esse o ambiente que nós precisamos. Então pergunta para você mesmo, pergunta pro teu coração, pra tua mente. Eu tô indo lá para resolver isso de uma vez por todas e deixar as portas abertas, ou eu tô indo lá para me vingar? Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, ele confronta Pedro. Vamos ler esse texto? Gálatas 2, 11. Diz assim, mas quando Pedro veio a Antioquia, teve de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé, truta de Paulo, se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, ou seja, a verdade do evangelho completo, disse a Pedro diante de todos, se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Foi um embate, e até o 14, é isso mesmo. Foi um embate que o apóstolo Paulo, ele estava tendo ali com Pedro, com o apóstolo Pedro. Mas tinha uma clareza, tinha um propósito espiritual. Então, nós não podemos entrar em guerras, em batalhas, somente porque nós temos o nosso ego ferido. Não, mexeu com a minha hombridade. Não, cara. Tem coisas que mexem com a minha hombridade, mas eu vou ter que deixar passar, vou ter que engolir. Entende? Tem tanta coisa, principalmente você pastoreando uma igreja, e uma igreja relevante como essa, com muitos liderados, com muitas pessoas, com muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo, e um tempo de expansão violenta, o povo crescendo, liderado crescendo, gente doido para pregar, gente doido para cantar, gente doido para liderar, gente doido para pegar na rédea. Entende, gente? Mas você vai ter que engolir muita coisa. Fazer de conta que você, né, não viu, não ouviu. Então, presta atenção nisso. Clareza e propósito naquilo que você vai entrar nessa demanda. Não entre em brigas, cara. Não entre em guerras que Deus não te chamou para entrar. Se é um senso coletivo, se é um propósito de defesa, aqui Paulo está defendendo o quê? Uma teologia saudável. Ele está dizendo, olha, nós não podemos vender, entregar uma teologia mascarada como você está tentando. Nós precisamos defender isso aqui. Então era uma defesa do evangelho que Paulo estava confrontando Pedro. Então, clareza e propósito. E vamos partir pro final? Tá ficando longo já, né? Vamos lá, gente. Quem tá aí? Eita, glória a Deus.
48 likes, hein, gente? Senta o dedo aí no like, porque isso ajuda a gente a ir mais longe. Lerison Matias, em muitos momentos da minha vida, faltou maturidade e sabedoria, mas graças a Deus estou no caminho. Aquele diz, resolver é nos pés do Senhor mesmo, porque não depende de nós, e sim do trabalhar do Espírito Santo. Aleluia. Tiago 1,5, Cauane, nossa, comentei isso ontem com meus amigos, glória a Deus. Molinho, molinho. Amém, amém, amém. A Débora está dizendo, penso assim, pastor, muitos crentes não entendem isso, coração disposto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos para cima. Estamos chegando no final. Conversas difíceis são portas para restauração. Conversas difíceis são portas para restauração. Tiago capítulo 5, versículo de número 16. Tiago 5, 16. Conversas difíceis são portas para restauração. Gente, se você tem uma pergunta aí, daquelas boas mesmo que você deixou pro final, senta o dedo aí, deixa aqui nos comentários, ó. Estamos com 35 pontos aí nesse momento. Glória a Deus. Compartilha, deixa seu like, deixa sua pergunta aqui nos comentários, que é muito, muito importante. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Conversas difíceis podem ser o início de um novo ciclo. Deus usa a transparência para curar feridas e restaurar as alianças. Então, se você está no litígio, principalmente o casamento, pessoas que estão numa guerra dentro do casamento, estão lutando dentro da aliança para poder permanecer, mas tem muitas coisas escondidas, tem muitas coisas presas no passado, tem muitas mentiras, tem muitas dores, tem muitas feridas que ainda não foram expostas nem confrontadas. Então, um dos primeiros pontos aqui para você resolver esse litígio, essa mudança para a tua nova fase dentro desse mesmo relacionamento, se você busca por uma restauração, é trazer de volta a transparência. Quando você confessa ao Senhor os seus pecados, eles estão automaticamente perdoados. Todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Confessou, está perdoado. Agora, quando você confessa uns aos outros, você recebe o quê? Cura. E o nosso objetivo aqui é levar você a ser curado. Porque não basta só ser perdoado. Nós precisamos ser perdoados, como nós já somos por Jesus ao confessarmos, e também sermos curados. Por quê? Quando você cura, a ideia é você não cometer mais aquele mesmo tipo de pecado. Se você era um viciado em pornografia e você agora pediu perdão para o Senhor, o Senhor já te perdoou, e aí você confessa para um outro homem, para uma outra pessoa madura, fala, olha, cara, eu tenho esse vício, eu tenho esse problema, me ajuda em oração, porque eu quero sair desse pecado. Eu não quero ficar preso nesse mundo obscuro, eu não quero ficar preso nesses demônios, me ajuda. Então agora você tem a confissão de pecados e você tem agora um ambiente de cura. Você tem um ambiente de cuidado. Você tem um relacionamento de aliança com uma outra pessoa que pode ajudar você em oração, em confronto, em amor, para que você de fato seja curado e restaurado. Então são dois ambientes diferentes. A igreja nunca teve dificuldade em ser perdoada por Deus. Ela sabe que pecou, confessou, está perdoado. Mas a igreja ainda tem uma grande dificuldade em confessar os seus pecados para as pessoas. Porque o que vão pensar de mim? Vão pensar isso mesmo, que você fez essa besteira aí. E tá tudo certo de pensar. Mas onde já se viu? Onde já se viu você cair numa besteira dessa? Caiu. Agora você tem que confessar. Essa é a saída. Mas eu sou o CEO da empresa. Pode ser o semideus. Você caiu e precisa confessar. Confessa que você vai ser curado. E a mesma cura que tá lá pro operário, tá lá pro CEO. A mesma cura que tá lá pro enfermeiro, tá lá pro doutor. Ela tá disponível. Então, nós precisamos romper com o nosso orgulho e colocar transparência para que as feridas elas sejam curadas e as alianças sejam restauradas. É forte, gente, é forte. É forte, pastor Hélito? Não é forte igual o Tucunaré. Ai, meu Deus. Quantos casamentos, amizades, ministérios foram salvos por uma conversa sincera e humilde. Queridos, uma conversa sincera. Tão gostoso quando você está diante de alguém que tem sinceridade na fala. Você vê que, cara, que hombridade da pessoa poder confessar.
Rapaz, uma vez eu vou contar essa experiência aqui, me chocou, assim, do lado positivo, né? Nós estávamos fazendo um jejum aqui na igreja, e aí, na semana da ceia, um irmão me mandou uma pergunta assim, pastor, mas nós estamos em jejum de trigo, mas e o pãozinho da ceia? Nós vamos poder comer o pãozinho da ceia? Olha que pergunta, cara. Olha que cuidado. Entende? Olha que cuidado. Pastor, será que nós não vamos pecar de comer o trigo, porque nós estamos de jejum de trigo? E o pãozinho tem trigo. Entende, gente? É honesto. Era uma dúvida honesta. Você via sinceridade. Ai, pastor, é um exagero. Para muitos. Mas eu prefiro ter pessoas exageradas dessa forma do que ter pessoas negligentes. Que qualquer coisa... Não, isso aí tá tudo certo. Isso aí não é pecado. Ah, não, isso aí todo mundo faz. Então nós precisamos ter esse ambiente de humildade e de sinceridade. Por quê? Um casamento pode ser restaurado com esse ambiente de simplicidade. Quando baixa a adrenalina, baixa o nível de orgulho, baixa o nível de ego. Os dois estão ali, ó. Nós vamos resolver. Vamos sentar aqui. Não vai ter vencedor. Não é uma queda de braço. Quem é mais forte? Quem tá com a razão? Não, vamos ser felizes. Aqui nós não viemos para ter razão, nós viemos para ser felizes. Vamos resolver? Vamos resolver. E o casamento é restaurado. Outra situação, alianças. Quantas alianças estão sendo rompidas? Por quê? Porque não tem coragem de conversar. Aliança de amizade. Gente, porque foi ferido, engoliu uma semente de maldição, uma palavra que escapou, um gesto, algo, um contrato que o amigo ou a amiga não fez com o outro ou com a outra, mas que o outro entendeu que deveria ser feito. Não, mas eu tenho direito, porque ele é meu amigo. Ele tinha que... Não, se você não fez o contrato, se não falou, se o outro não sabe, não tenta fazer a pessoa adivinhar. Amém, irmãos? Espero estar ajudando vocês. E muita humildade. Acima de tudo, muita humildade. Chega por baixo, em qualquer ambiente. É bíblico. Quando você chegar no lugar, não se assente nas primeiras fileiras. Sente nas últimas. O problema dessa geração é que todo mundo quer um cargo, todo mundo quer um título, todo mundo quer um lugar de preeminência, todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer, não, porque eu não saí no vídeo, porque eu não saí na foto. Ah, porque não colocou o meu nome não sei na onde. Porque agora é só fulano, é só... Ei, sai desse lugar em nome de Jesus, gente. Seja humilde. Não colocou o nome? Vai sem nome mesmo. Não saiu no vídeo? Glória a Deus, vai sem vídeo mesmo. Mas continua sendo você e sendo humilde e sincero. E para finalizar, o objetivo final de toda conversa difícil é a reconciliação com Deus e com as pessoas. É esse tripé. É a reconciliação com Deus e com as pessoas. Então Deus, as pessoas e a reconciliação. Toda conversa difícil precisa terminar com esse ambiente de reconciliação. E que o outro se torne mais parecido com Jesus a partir dessa conversa. E eu quero concluir aqui. Evite conversas difíceis, ou evitar conversas difíceis é mais fácil do que encará-las. Mas eu quero te falar uma coisa, ó, é mais santo encarar uma conversa difícil do que procrastinar de ter. É mais santo. É mais santo. Segundo, peça a Deus coragem, sabedoria e humildade. Lembra do versículo de Tiago? Peça a Deus. Terceiro, tenha compromisso com a verdade, mas vista uma roupa de compaixão. Eu tenho compromisso com a verdade, eu vou entregar a verdade, mas vista uma roupa de compaixão. Quarto, que toda conversa difícil seja uma ponte de reconciliação e não um muro de separação. Vou repetir que isso aqui é bom, hein? Que toda conversa difícil seja uma ponte de reconciliação e não um muro de separação. Nós não fomos chamados para construir muros, nós somos chamados para levantar pontes, para trazer um ambiente de reconciliação. O próprio apóstolo Paulo dá essa instrução. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Seja uma ponte e não um muro. Amém? Quem tá aí tem alguma pergunta? Os caras da música já vai pra música, né? Perdão de PC Baruch vem de encontro. Dá para nós encerrar com ela, pastor Hélito?
Não saiu do vídeo, é só fazer o vídeo, é simples. Ah, tá, verdade. Oh, meu Deus, achei que era coisa aqui. O Nando tá dizendo assim, ó. Não saiu no vídeo, é só fazer um vídeo, é simples. Live abençoada demais. Que a gente fuja do orgulho e viva com humildade. Quem tem mais luz morre mais. Meu Deus. O pastor Celso está dizendo, quando vai sair o livro com o título Além do Culto? Tá no forno, irmão. Daqui a pouco sai. Já tá, tem 70% inscrito já. Pastor André está dizendo, pastor, é possível perdoar alguém que nos feriu profundamente sem permitir que essa pessoa continue tendo acesso ao nosso coração e manter ainda o relacionamento? É possível, é possível. Porque os limites do teu coração, quem coloca é você. Entende? Eu posso perdoar, manter o relacionamento, mas ter limites nesse relacionamento. Por exemplo, quem frequenta a tua casa? Quem você quer. A pessoa não pode frequentar a sua casa sem você querer. Eu só vou em casas que me convidam ou que eu sou bem-vindo. Eu não vou chegar numa casa de surpresa, pedir para entrar se eu não fui convidado ou se não é uma casa de alguém que me ama, que gosta de mim, que eu sei que eu posso, eu tenho acesso. Eu não mexo na geladeira da casa das pessoas sem pedir permissão. Entende? E no nosso coração, a mesma forma. Dá para perdoar o outro que nos ofendeu e continuar o relacionamento, mas colocando limites nesse relacionamento, não só pode, como deve. Entende? Até porque esse processo da reconciliação, de voltar para o mesmo lugar, ele é um processo. Você perdoa a pessoa, você reconduz ela no lugar, mas com esses limites dos processos. Fases, crescendo. Agora essa pessoa ela vai provando que a cada dia mais ela quer esse lugar. Entende? Então é possível sim, André, respondendo a sua pergunta. Aqui ele está dizendo, obrigado Jesus por seus amigos do meu caminho, pastor Ney, pastor Alessandra, gratidão a Deus, portanto veio de encontro, obrigado a Jesus, glória a Deus, ensino muito bom, a delícia Senhor, obrigado por essa chuva que está limpando as ruas de Andradina para que possamos passar e melhorar a nossa saúde, glória a Deus. Oh, glória a Deus, muito aprendizado, glória a Deus, glória a Deus. Gente, bênção demais. Aqui ele está dizendo, ouvi essa frase do pastor Ney, quem tem mais luz morre mais. Glória a Deus, muito bom, gente. Vamos encerrar por aqui então, Deus abençoe você. Deixa eu lembrar você, essa semana eu quero iluminar bastante, quinta-feira às 20 horas, aqui na Koinonia Andradina, nós teremos a nossa conferência, quinta e sexta-feira, com o pastor Lobo. Então vai ser uma bênção, homem de Deus. E sexta-feira ele vai estar aqui no programa com a gente. Sexta-feira pela manhã, nós vamos estar batendo um papo juntos aqui para glorificar o nome de Jesus. Mas já prepare na sua agenda para que você possa estar conosco aqui. E deixa eu só ver o tema de amanhã que eu já vou falar para você aqui. Propósito. Eita, esse tema é poderoso, hein? Vamos descobrir o propósito juntos? Então amanhã às 10 horas eu espero você aqui, tá bom? Abre o seu coração para perdoar pessoas. Abre o seu coração para reconduzir pessoas. Não seja muros, seja pontes. Que Deus te abençoe. Fica com essa canção em nome de Jesus. Me parecer contigo em compaixão, Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam. Pra bem longe de mim, acusação. Se confessa.
posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar.